viemos à igreja, nós participamos de ministérios da igreja, de grupos da igreja, nós oramos com os irmãos, nós oramos com a nossa família, mas nada dessas coisas deve substituir o meu encontro pessoal, individual, sozinho com Deus. Nós precisamos ir mais até Deus sozinhos, nas nossas angústias, nos nossos problemas, nas nossas situações. O coletivo não substitui o individual. Mas o ponto central dessa história é essa luta entre Jacó e um suposto anjo, né? E essa história, essa luta, ela tem alguns elementos interessantes. Primeiro, a Bíblia fala que Jacó lutava com o homem. Aqui nesse momento, o lutava aparece, esse verbo aqui no hebraico é a única vez no Antigo Testamento que esse verbo aparece dessa forma. E o verbo mais parecido, que chega mais perto, não é nem lutar, seria abraçar. Mas não é um abraço assim, que bom que eu estou te vendo. Não, é aquela luta que não é a distância, não é jogando alguma coisa, não é dando soco, é aquela luta de pegar, de abraçar, de não soltar. E a Bíblia conta que ele passa a noite inteira, que ele passa até a madrugada toda em luta com este homem. Ele, Jacó, entendendo que era um outro homem, alguém misterioso, ele não conhecia, mas que ele deveria empregar todas as suas forças para ganhar aquela batalha. A Bíblia, ela dá alguns elementos sobre quem realmente era aquela pessoa. Você percebe que para o próprio Jacó há uma mudança de conhecimento de quem era. No início ele era um homem, para ele era um outro homem como ele, então ele poderia pegar as suas forças, empregar, lutar e vencer aquele homem. Só que a Bíblia conta que com um toque na coxa, Jacó perde toda a sua força, e ali Jacó percebe que aquela pessoa não era alguém comum. O toque e a voz daquela pessoa não eram comuns, não eram como de uma outra pessoa, e ele começa a reconhecer de que ali ele estava na presença de alguém superior, de um mensageiro de Deus. No livro Patriarcas e Profetas há uma citação sobre esse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês. Confesso que eu tentei resumir essa citação, mas eu prefiro ler ela na íntegra para vocês. Página 197, Ellen White diz o seguinte: mais amargo do que tudo era o pensamento de que fora o seu próprio pecado o que arretara este perigo sobre inocentes. Com ansiosos clamores e lágrimas, fez sua oração perante Deus. Subitamente uma mão forte foi posta sobre ele. Julgou que um inimigo estivesse a procurar sua vida, e esforçou-se por desvencilhar-se dos punhos do assaltante. Nas trevas, os dois lutaram pelo predomínio. Nenhuma palavra se falou, porém Jacó empregou toda a força, e não afrouxou seus esforços, nem por um momento. Enquanto estava assim a batalhar em defesa de sua vida, a intuição de sua falta lhe oprimia a alma. Seus pecados levantavam-se diante dele para o separarem de Deus. Mas em sua terrível situação, lembrou-se das promessas de Deus, e todo o coração lhe externou em petições por sua misericórdia. A luta continuou até perto de romper o dia, quando o estranho colocou o dedo na coxa de Jacó, e este ficou manco instantaneamente. O patriarca discerniu entre o caráter do seu antagonista, soube que estivera em conflito com um mensageiro celestial, e por isso foi que seu esforço quase sobre-humano não ganhara vitória. Era Cristo, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. O patriarca estava agora inválido e sofria a mais cruciante dor, mas não quis largar. Todo arrependido e quebrantado, apegou o seu anjo, chorou e lhe suplicou, invocando uma bênção. Tinha de ter a certeza de que seu pecado estava perdoado. A dor física não era suficiente para desviar o espírito desse objetivo. Sua decisão se tornou mais forte
sua fé mais fervorosa e perseverante até mesmo ao fim. O anjo experimentou livrar-lhe e insistiu: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E aqui ela fala mais algumas coisas. Interessante que naquele momento, enquanto Jacó estava na luta com aquele anjo, ou com aquele homem, no primeiro pensamento dele, ele estava querendo lutar, se desvencilhar, ganhar e seguir a sua vida. Só que quando ele vê que aquela pessoa era um mensageiro de Deus, era Deus ali lutando com ele vai ao contrário, ele abraça, ele não quer soltar. Ele até tenta sair: deixe-me vir dentro. Não, você não vai até me abençoar. Jacó queria ter a certeza da perdão dos seus pecados e da segurança para então sair da presença de Deus. Na Bíblia, volta e meia, você vê que pessoas, Deus muda o nome. Geralmente a mudança de nome que aparece na Bíblia está conectado a uma nova aliança, um chamado específico, uma nova fase no ministério, uma transformação. Você volta um pouquinho na história, Abraão e Sara. Deus muda o nome, era Abrão e Sarai. Abrão significa pai. Pai de muitos, muito sentido de alguns. Quando muda para Abraão, pai de todos. Qual que era a promessa para Abraão? Te farei pai de toda a nação, de gerações e gerações. Só que interessante que o nome Sarai significava princesa, e aqui, quando troca para Sara, significa rainha de muitos, rainha de todos. Ou seja, a mudança, a transformação não foi só para Abraão, foi para Sara também. O chamado de Deus foi para os dois. É do ventre dela que nasceria a promessa, e evidentemente aconteceu. E a mudança aqui do nome de Jacó para Israel tem elementos importantes. Porque o nome Israel, ele é uma junção de alguns nomes. O primeiro nome, Isra, no hebraico, significa ele luta, ele governa. O ar do meio significa lutar, e El, no final, de Israel, significa Deus. Ou seja, resumindo, Deus luta, Deus governa. Só que interessante que primeiro, Jacó receberia um nome. Porque ele, por onde andasse, a sua liderança perante o povo deveria representar a sua mudança, a sua transformação. Por consequência, depois, o povo de Deus seria chamado de Israel, porque Deus queria que Jacó fosse o sinal perpétuo, a transformação na vida de Jacó, que Deus gostaria que a transformação também acontecesse no povo. Deus queria que o povo também confiasse em Deus, fosse transformado por Ele, fosse vitorioso no poder de Deus. Deus queria a transformação do caráter do povo, e por isso que o nome do povo também foi Israel. O povo de Israel. O povo transformado. E há uma diferença aqui. Lá em João 1,47, quando Natanael vai ao encontro de Jesus, Jesus nunca tinha encontrado Natanael, nunca tinha falado com Natanael, e quando Natanael, antes conversando com o seu amigo Filipe, ele conversando, e Filipe falou para ele: olha, eu conheci o Messias, ele está lá, só que ele é filho de José. Ele: mas como assim? O grande Salvador viria sendo um homem simples, um homem humilde? Ele: bom, vai lá e vê. No livro Desejar Todas as Nações, tem um capítulo que fala só sobre o capítulo, não lembro o número, mas o nome é Debaixo da Figueira. E fala que Filipe e Natanael, eles oravam constantemente pedindo para que Deus falasse para eles que se aquele que eles viram no batismo era realmente o Messias. Porque muitas pessoas, quando ouviam as profecias, as histórias sobre o Messias, imaginavam aquele rei, autoridade, aquelas roupas, aquele trono, aquela pompa toda de um rei. Só que de repente aparece Jesus no batismo, um homem simples, não muito bonito talvez, um homem simples. E muitos começam a pensar: mas esse é o Messias?
E quando Natanael vai indo falar com Jesus, Jesus está no meio do grupo, ele fala: aí está um verdadeiro israelita, um homem que não há dolo. Em Romanos 9, Paulo diz que nem todo em Israel é israelita. Mas como assim? Exatamente por isso, porque depois de Jacó ter o nome transformado, depois de o povo receber o nome de Israel, agora se perpetua a marca espiritual do povo de Deus, o Israel de hoje. Então, quando a Bíblia fala que em Israel nem todo é israelita, não está dizendo que alguém não nasceu no meio do povo, está dizendo que muitos são do povo, mas não são convertidos, mas não são transformados. Da mesma forma hoje, nós somos a Israel espiritual também, carregamos esse legado que começou lá atrás com a mudança na vida de Jacó. Queridos, antes desse momento, quem foi Jacó? Foi alguém que quando nasceu ficou grudando no pé do irmão, para não ficar para trás. Foi alguém que queria a promessa do pai, então enganou o pai para receber essa promessa. É alguém que teve que fugir, temendo a sua vida. É alguém que estava acostumado a resolver os seus problemas da sua forma, enganando, mentindo. Tem ali, a gente acha muitas vezes muito lindo, né? Não, Jacó trabalhou tantos anos para casar, né? Aí foi enganado, aí trabalhou mais um tempo, mas ele enganou o tio também depois. A vida de Jacó é marcada por enganação antes desse encontro. Vocês entendem por que era importante a luta? Eles chegaram ao momento que ele entender que o que ele fazia não adiantava nada, a força dele não adiantava nada, que um dedo na coxa fez ele ficar manco, fraco. E nós muitas vezes, tentando ainda sobreviver com nossas forças, tentando reagir da nossa maneira, tentando viver conforme o que a gente acha, e a gente vai lutando, caindo, fraquejando. Quando Jacó entendeu que ele deveria deixar de ser um enganador e ser alguém vitorioso em nome de Jesus, então o seu nome é mudado, é transformado, e a partir de agora ele se chama Israel. Mas sabe, queridos, é interessante um detalhe, que um tempo antes, quando Jacó estava fugindo da fúria do seu irmão, ele tem um sonho. Nesse sonho, ele vê uma escadaria descendo do céu e anjos. E ele tem naquele momento uma certeza nesse sonho de que Deus estava com ele, Deus estava acompanhando ele. E quando ele acorda, ele coloca naquele lugar o nome de Betel, que significa onde viu Deus em sonho. Logo depois, ali em capítulo 32, aparecem para ele anjos pelo caminho. E naquele lugar ele coloca o nome de Manaim, onde anjos apareceram no caminho. E aqui mais uma vez, ele coloca um nome naquele lugar onde ele lutou, de Peniel. Peniel, que significa, na verdade, o lugar de um encontro pessoal com Deus, onde o nome Peniel significa a face de Deus. O lugar onde ele encontrou a Deus face a face. E aqui é um milagre, porque segundo o que a Bíblia diz, nós não encontramos Deus face a face ainda na condição em que vivemos, porque se isso acontecer, nós seremos fulminados pela glória de Deus. É tão grande que nós não suportaríamos. E Jacó encontra Deus pessoalmente, face a face. Não é destruído. Resistiu, foi forte. Aceitou a transformação, aceitou aquilo que Deus queria fazer na sua vida. E por fim, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. E a partir de então você lê sobre a história do povo de Israel
E você vê coisas fantásticas e maravilhosas acontecer no meio do povo, também por intermédio de Israel, que não é mais Jacó. Sabe, queridos, algumas lições importantes dessa história. Quero voltar para o início. Primeiro, naquele momento era importante que a experiência que Jacó passaria com Deus precisaria ser num lugar onde estivesse ele e Deus. Jacó poderia talvez chamar algum dos seus servos, poderia chamar pessoas para lhe ajudar naquela batalha, mas ele encontra Deus sozinho. Quantas pessoas na Bíblia possuem encontro com Deus assim também? Nicodemos é um exemplo, embora ele foi com vergonha, mas Deus quer um encontro individual conosco. Só que o encontro de Deus é para mudar o nosso coração, é para que possamos permitir que Ele governe sobre nós, que Ele lute por nós aquilo que nós queremos, precisamos, e que Ele vença por nós e nós possamos viver a consequência dessa vitória. Mas não esqueça que você, como filho de Deus, você é o Israel de hoje, para ser vitorioso por Ele, para ser transformado por Ele, para permanecer firme por Ele. Que é para isso que Deus realmente salva você e eu. No final da história, queridos, você não precisa botar o nome de Peniel, você não vai precisar escolher um lugar específico, mas onde você estar, por onde você andar, entenda que, da mesma forma que Jacó teve encontro pessoal com Deus, Ele quer ter encontro pessoal com você. Nós não precisamos lutar tanto quanto Jacó. Nós não precisamos ficar mancos como Jacó. Mas às vezes, nós só reconhecemos o poder de Deus e a voz de Deus quando alguma coisa ruim acontece. Deus muitas vezes está querendo falar conosco no meio das alegrias, das bênçãos, só que a gente muitas vezes está tão cego que a gente não percebe. Aí uma coisa acontece, algum problema vem, e sempre vem. Aí então a gente começa a orar. Senhor Deus, por favor. Só que interessante que Jacó, acostumado a resolver tudo, ele não vem com nada, ele não oferece nada para Deus, você percebe? Ele não tenta fazer uma barganha, uma compra, uma troca. Senhor, me ajuda aqui a caminhar e eu vou te fazer. Não, ele simplesmente ele vai. E ele entendendo que ele não tinha nada para oferecer. E esse que é o ponto importante da sua, da minha e da nossa vida. Nós precisamos entender que nós precisamos ir mais até Deus, sim, sozinhos com aquilo que nós temos, com o pecado que nós temos, com o corpo que nós temos, com os problemas que nós temos, com a fragilidade espiritual que nós temos. Nós precisamos depender mais de Deus na nossa relação com Ele. Deus não é um Google, onde você vai, pesquisa o que você quer, descobre e segue a sua vida. Deus não é um simples menu de restaurante, onde você se serve daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta você rejeita, se alimenta durante um tempo e segue a vida. Aí quando sentir fome de novo, vai lá de novo. Não. Jacó teve o seu nome transformado, mudado, porque a sua vida foi transformada. Porque a sua relação com Deus era uma até aquele momento, se tornou outra a partir daquele momento. Aquele que era enganador passa a ser transformado. Aquele que era autossuficiente passa a ser dependente de Deus. Aquele que lutava, agora permite Deus lutar. Aquele que talvez sofria, começa agora a viver a alegria da salvação. Deus não precisa mudar o seu nome para isso. O nome de Jacó mudou para que hoje você e eu não esqueçamos que a mesma transformação que aconteceu na vida dele, acontece com a gente hoje. Nós somos a Israel espiritual.
nós também somos transformados. Deus também luta por nós e através de nós. Deus também quer governar a sua vida, assim como governava de Jacó. Por fim, queridos, acredito que essa sendo uma busca constante, e não um momento da minha vida, essa transformação não é algo que eu vou para um lugar, eu oro, eu jejuo, eu passo um momento, a transformação acontece, agora vai ser diferente. Essa transformação é diária, é a todo momento. Esse alimento você precisa ter a todo momento. Buscar cada vez mais, se alimentar cada vez mais. E nós estamos hoje aqui também por influência espiritual de Jacó, que agora é Israel. Você é Israel espiritual. Você tem a missão de transmitir a mensagem de transformação, de caráter, de luta por aquilo que Deus quer. O Israel espiritual de hoje não só é transformado, mas é um agente de transformação. O Israel espiritual de hoje não é apenas alguém que tem um Deus que lute por nós, mas que lutamos por Ele também. O mundo de hoje precisa de uma igreja firme naquilo que acredita. O mundo de hoje precisa de uma igreja clara naquilo que é a verdade. O mundo de hoje precisa de uma igreja que não se murmura, que não se divide, que não fica preocupada com as coisas desse mundo. Aí o mundo de hoje precisa de uma igreja firme, custe o que custar naquilo que é certo. Só que nós precisamos intensamente, constantemente de Deus fortalecendo no nosso coração a vontade dele e não a nossa. E a mudança do nome de Jacó representa essa devoção, essa entrega. Senhor, o que for a sua vontade, vai ser a minha vontade. O que for a sua verdade, será a minha verdade. O que for o teu interesse para mim, é o que eu quero buscar. E terminando com as palavras de Jacó, quando eu vi Deus, a minha vida foi salva. E a sua será também. Vamos falar com o nosso Deus? Pode ficar em pé, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti nesse momento pela transformação de situação, de caráter, de temperamento, de desejos, de inclinações que o Senhor nos dá nesse momento. Estamos aqui na Tua presença, Pai, nós com as ansiedades de nosso coração, com os problemas que muitas vezes rondam a nossa mente, com as situações que nós desejamos tanto, Pai, que fossem diferentes, mas nos apresentamos a Ti nesse momento, Pai, para que, cessado nosso vigor, nossas forças, espiritualmente nos sentindo muitas vezes fracos, que na nossa fraqueza o Teu poder seja aperfeiçoado, que a nossa transformação reflita o Teu poder, a pessoa de Jesus Cristo, a salvação no nome de Jesus Cristo. Pai, recebemos por herança o título de a Israel espiritual e queremos fortalecer nossa aliança contigo nesse momento. Que aqui, Pai, essa igreja seja um lugar onde Deus governe. Que cada lar aqui, Pai, seja um lugar onde seja também Peniel, onde Deus governe, onde Deus lute. Que a nossa vida pessoal, o nosso encontro solitário, sozinho, individual contigo, seja também, Pai, um manifesto de que Deus governa e Deus luta por cada um de nós.
Nesse santo sábado, Pai, te agradecemos por tudo isso. Passaremos momentos, Pai, felizes juntos agora, através do alimento físico. Passaremos um sábado, apesar de chuvoso, mais alegre na Tua presença. Essa chuva, Pai, que para muitas pessoas nesse momento do campo é uma resposta de oração, é um alívio, é uma alegria. Nós te agradecemos por isso, pelo cuidado e amparo aos Teus filhos. Dá-nos um bom restante de sábado, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos. Estarei na porta ali despedindo de cada um e que Deus abençoe a todos.